Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês aí em casa. Vamos iniciar uma nova aula aqui para os alunos do terceiro ano. Vamos iniciar fazendo a nossa correção da atividade de redação que a Pro enviou para vocês ontem. A nossa correção vai ser do primeiro até o quarto, porque o quinto a Pro solicitou que vocês fizessem a redação e enviassem, porque as redações precisam ser corrigidas de forma individual. Cada um fez sua redação, né? Mesmo que vocês tivessem os mesmos tópicos, as redações são construídas de forma diferente. Então, vou corrigir aí o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e vocês vão enviar o quinto para a prova. O primeiro diz assim: responda sobre o gênero narrativo. Então, nossa revisão foi sobre o gênero narrativo e os tipos textuais que compõem ele. Quais os elementos de uma narrativa? Então, vamos escrever aí: personagem, tempo, espaço, enredo e narrador. São 5 elementos que compõem a narrativa. Letra B. Cite as 2 formas de se apresentar um texto narrativo. Então, a gente pode apresentar o texto em uma narrativa oral ou numa narrativa escrita. Então, vamos escrever narrativa oral, narrativa escrita. Destaque uma característica presente em cada gênero abaixo. A Pro vai dizer algum aqui, pode ser que vocês não tenham feito, mas quem fez, né, quem colocou outra característica desse gênero, vai deixar aí, porque tá correto. A professora está dando aí para vocês algum exemplo de quem não fez. Então, o conto, a gente pode colocar aí que o conto, uma das características do conto, é a presença de elementos mágicos. Nas histórias em quadrinho, há presença de imagens para contar a história, né? A história em quadrinho utiliza os diálogos dos balões, mas também utilizam as imagens. E as lendas têm aí a presença do sobrenatural, né? Nas lendas, os personagens que aparecem nas lendas são todas de cunhos sobrenaturais. Vamos aí enumerar corretamente a sequência da estrutura narrativa. Então, aqui no meio, onde tem introdução, a gente vai colocar o 1, onde tem desenvolvimento 2 e onde tem desfecho, a gente vai colocar 3. Corrigimos aí, vamos colocar a data de hoje da correção e a Pro tá aguardando aí o quinto, aparecer aqui para ela fazer as correções. Então, hoje a gente vai ter aula de ciências, revisão dos conteúdos. Os alunos aí do terceiro ano vão para a página 355, que fala sobre o solo. Então, a gente vai, mais uma vez, aí ter aula sobre esse conteúdo. A Pro trouxe aí para vocês a imagem de um solo, né? Quando a gente fala de solo, é a mesma coisa de estar falando do chão, da terra, de onde a gente consegue tirar o nosso sustento, onde a gente também utiliza para a construção das nossas moradias. Então, eu posso dizer aqui que o solo é a camada superficial da terra e é formada por minerais e matéria orgânica, que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. Ele serve como fonte de nutrientes para as plantas e é um importante elemento na produção agrícola, pois é a partir dele que o homem produz boa parte dos alimentos. Então, a gente percebeu aí, na informação que a Pro deu, a importância que tem o solo para nós, seres humanos. O solo é uma camada, né, de minerais e matéria orgânicas que compõem essa camada superficial da Terra. Essa camada tem uma importância muito grande para os animais e os vegetais, né, que as plantas estão fixadas no solo e é justamente nesse solo que ela retira os nutrientes para fabricar o próprio alimento. Os animais precisam das plantas que nascem aí nesse solo para se alimentar. Nós, os seres humanos, também temos aí uma parcela, né, digamos assim, de precisar desse solo. Porque quando a gente produz o nosso alimento, ele é plantado no solo. Então, o solo é muito importante para todos os seres vivos, animais, vegetais e pessoas. Só que esse solo ele tem classificações diferentes de acordo com a sua composição.
Então, existem solos que têm aí sua composição basicamente feita por um só tipo de matéria. O solo pode ser dividido em 4 tipos. Ele pode ser chamado de arenoso, argiloso, humoso e calcário. Para compreender melhor a função de cada um, é importante conhecer mais sobre eles. Então, quando que eu posso dizer que o meu solo é arenoso? O solo que tem uma grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes é considerado um solo de ótima infiltração, ou seja, absorve muita água. Por isso, não é ideal para a prática agrária. Esse solo não é próprio para o cultivo. Então, quando eu tenho um solo que só tem muita areia, tipo assim, aquele que fica na praia, né? A gente tá ali na praia e vê ali um monte de areia ali. Naquele lugar, ele tem um solo considerado arenoso, porque tem uma grande quantidade de areia. Esse solo arenoso, ele é muito bom quando chove. A água da chuva bate naquele solo, o que acontece com a água? Automaticamente ele chupa a água, né? Vocês podem perceber que quando chove, pode chover um montão. Quando para de chover, lá no solo arenoso nem faz lama. A areia fica molhada, mas você consegue andar tranquilamente, porque toda a água que caiu ali foi infiltrada dentro da areia. Só que tem um problema, todos os solos que são arenosos, eles são muito pobres em nutrientes, então as plantas não conseguem se alimentar. Por isso que você não consegue plantar na areia da praia, porque as plantas consequentemente vão morrer pelo excesso de água e pela falta de nutrientes para elas se alimentarem. Solo argiloso é aquele que apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola, pois após ser molhado, ele absorve a água, torna-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. O solo argiloso é aquele solo que tem barro, né? Argila e barro são palavras sinônimas, escreve-se diferente, mas é a mesma coisa. Já no solo argiloso, ele é considerado muito bom também para a produção agrícola, quer dizer, para plantar, porque ele é um solo que quando a gente molha, ele absorve a água, segura a água ali no solo e, consequentemente, a planta vai conseguir absorver a água e os nutrientes do solo para fabricar o seu próprio alimento. A gente sabe que são 3 fatores que faz a planta realizar a fotossíntese. É a água, os nutrientes e a luz solar. Então, nesse solo onde a água fica, ela pode ali absorver a água, os nutrientes e a luz solar, fazendo aí o alimento dela e podendo se desenvolver. O solo humoso é também conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes, devido à grande quantidade de matéria orgânica. Sendo assim, ele é bastante fértil, por isso ele é muito utilizado na produção agrícola. Então tem aquele solo que a terrinha chega preta, né? Essa daí, cheia de minhoca. Vocês sabiam que os solos cheios de minhoca são considerados solos férteis? Por quê? Significa que naquele solo tem muita matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É restos de animais e vegetais que foram decompostos. Depois de decompostos, eles viraram o quê? Matéria para alimentar as plantas. Por isso que tem aí nos solos humosos a presença muito de minhocas. As minhocas se alimentam desse nutriente. Então, se vocês me perguntassem qual é o melhor solo para plantação, com certeza eu diria que o melhor solo é esse aí, o solo humoso. Porque ele tem aí uma grande quantidade de nutrientes que com certeza vai favorecer com que as plantações, a produção agrícola tenha aí um desempenho muito maior do que lá no solo arenoso, do que até mesmo no solo argiloso. O solo calcário é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. Ele é impróprio para o cultivo, pois as pedras não permitem que as raízes das plantas se desenvolvam.
Então, naquele lugar com muitas pedras, não tem como a gente plantar, porque o solo pode até ser rico, mas as pedras, elas empatam aí, né? Elas impedem que as raízes se desenvolvam. E se a raiz da planta não se desenvolve para que ela absorva os nutrientes e a água do solo, como que ela vai sobreviver? Então, esse tipo de solo calcário, ele não é próprio para o cultivo de nenhum tipo de planta. Conteúdozinho rápido aí, né, sobre o solo, e aproveitar postando no grupo da escola, falando aí justamente sobre esses tipos de solo para vocês responderem. Então, vão utilizar aí para a resposta a atividade da página 355 e 356 que fala sobre isso. Então, a prova vai postar lá, vocês vão fazer no caderno e na próxima aula a gente retorna com a correção. Então, gente, até lá!